Olá, senhores e senhoras. Estarei falando agora sobre prisão preventiva. Prisão preventiva, fundamento legal, se encontra lá nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal. Então, quais são os requisitos específicos ali no Código de Processo Penal, no artigo 312? Ali estão os requisitos norteadores para a decretação da prisão preventiva. Então vamos lá. Primeiro requisito: o juiz, ao decretar a prisão preventiva, tem que estar de acordo com um desses requisitos aqui. Primeiro, garantia da ordem pública e econômica. Então, se o indivíduo que a prisão preventiva dele foi decretada, se ele estiver atrapalhando, influenciando na garantia da ordem pública ou econômica, o juiz deverá decretar a prisão preventiva, que é diferente de clamor público ou gravidade do crime. O juiz não pode se basear em sua decisão da prisão preventiva com base na gravidade do delito ou do crime ou o clamor público. Se o juiz se basear nessas questões aí, que muitas vezes o juiz se baseia nisso, incorrerá numa prisão ilegal, numa coação ilegal. Caberá, portanto, relaxamento de prisão ou requerimento, interposição aí de habeas corpus, porque a prisão é ilegal nesse caso. Em segundo lugar, conveniência de instrução criminal. Então, o indivíduo é preso por questão de inconveniência, aliás, de conveniência da instrução criminal, porque ele poderá tomar algumas atitudes inconvenientes. Então, por conveniência da instrução criminal, poderá o indivíduo, o acusado, ou aquele indiciado, investigado, ter a sua prisão preventiva decretada. Então, encerrada, nesse caso aqui, bem específico, encerrada a instrução, o acusado deve ser solto. Então, não tem motivo aí para mantê-lo preso, nesse caso aqui na prisão preventiva. Terceiro lugar, senhores, para assegurar a aplicação da lei penal. Então, para assegurar a aplicação da lei penal, por que tem esse requisito aqui? Porque às vezes aquela pessoa que está sendo investigada, processada, ela se comporta de maneira a atrapalhar a aplicação da lei penal. Então deve ser comprovada a vontade daquele indivíduo em fugir. Um exemplo aí. Ele está demonstrando aí uma vontade de fugir. Então, para assegurar a aplicação da lei penal, caberá a prisão preventiva. Então, em quais casos se cabe aí a decretação da prisão preventiva? Em crimes dolosos com pena superior a 4 anos, se o acusado for reincidente em crime doloso, se envolver violência doméstica ou familiar para garantir o cumprimento de medida protetiva de urgência. Então, exemplo disso, obrigação de afastamento do lar. O indivíduo continua indo àquela residência. Então, nesse caso, envolve aí violência doméstica, o afastamento do lar. Se ele não quer cumprir isso aí, caberá a decretação dessa medida cautelar de coação à prisão preventiva. Se houver dúvidas também quanto à identidade do investigado, do processado, caberá também aí a decretação da prisão preventiva. Então, isso aí, senhores, são os requisitos aí que norteiam a decretação da prisão preventiva. E a prisão temporária? Prisão temporária, o fundamento da prisão temporária, que é diferente da prisão preventiva, está lá na Lei 7.960 de 1989, no artigo 1º, incisos 1, 2, 3.
fala o seguinte: quando imprescindíveis para a investigação. Então, são imprescindíveis para a investigação. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários a esclarecimentos da sua identidade, ou houver fundadas razões de acordo com qualquer prova de autoria ou participação em, primeiro, homicídio, segundo, sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água, alimentos ou medicamentos qualificado pela morte, quadrilha, que agora é associação criminosa, artigo 288 CP do Código Penal, genocídio em qualquer forma, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro. O rol dos crimes que eu mencionei aqui é taxativo. Então, senhores, olhem lá, no artigo 1º, incisos 1, 2, 3 da Lei 7.960 de 89. Então, a diferença da prisão temporária para a prisão preventiva é que na prisão temporária é na fase investigativa, na prisão preventiva, tanto na fase investigativa quanto na fase processual. Um grande abraço a todos.